Olá, amigos queridos, companheiros de leitura dessa playlist do Livro da Esperança. Encontramos as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do sempre saudoso médium Chico Xavier. Nesse momento, nos reunimos para unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, agradecendo a Deus, Pai da vida, doador de todas essas possibilidades, doador das luzes, do entendimento, que possa o Senhor da vida, Jesus, nos envolver em suas doces vibrações, em que suas luzes nos cheguem, abrindo os refolhos, da nossa mente, do nosso coração, para o entendimento de verdades mais elevadas. Dessa maneira, hoje iremos fazer a leitura da mensagem 76, que tem como título Uniões de Prova. No livro é a segunda e última mensagem de Emmanuel, dentro desse capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. De início ele nos traz aqui o Evangelho de anotação de Mateus, no capítulo 19, em que Jesus nos disse: não separe o homem o que Deus juntou. E depois ele nos traz novamente aqui o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos relembra, quando Jesus disse: não separe o homem o que Deus ajuntou. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Ele nos diz assim o texto: aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora, no entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsediada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinharal do despotismo e do orgulho, hoje contigo para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limite. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas, de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância, que nos comprometem a alma. À frente, pois,
das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós, enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Bem, sobre esse assunto, nós vamos lembrar aqui do planejamento espiritual do casamento no planeta como o nosso. Planeta Terra, um planeta ainda com bastante expiação e sofrimento. Então esse nosso colégio familiar tem a sua origem na esfera espiritual. Esse matrimônio, né, na Terra, a gente pode dizer que ela é resultante de determinadas resoluções tomadas na vida, antes da nossa encarnação, não é assim? Então, muitas dessas situações foram muito pensadas e resolvidas entre os companheiros de antigas aventuras infelizes e que programa-se o retorno dessas relações, prometendo ali daquela vez uma maior fidelidade, uma oportunidade para que aqueles espíritos se reedifiquem junto a uma esperança, né? A um brilhamento do próprio cadinho familiar e naturalmente a sua evolução. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele diz que nós temos 5 tipos de casamento no planeta como o nosso. Vejamos aqui. Primeiro, são aqueles casamentos que a gente pode dizer que são afins, formados por parceiros simpáticos, com afinidade um com o outro, independente da legislação humana. Eles têm uma afinidade espiritual e colocamos aqui como exemplo o casamento do senador Públio, né, que foi uma das reencarnações de Emmanuel com a Lívia. Era um casamento de afinidade. Transcendentais são casamentos afins entre as almas enobrecidas que juntos vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Ambas são almas enobrecidas. No caso do senador Públio e Lívia, ele não era ainda, Emmanuel ainda não era esse espírito enobrecido. Então o exemplo que nós temos aqui desse transcendental é o casamento de Kardec com Amélie Boudet, Amélie Gabrielle Boudet. É um casamento em que os dois, né, lógico que aparece muito mais o nome dele, até por uma questão de época social, mas são esse casamento em que os dois se comprometem juntos, né? Não existe uma competição, existe um processo de cooperação de um para com o outro, os dois juntos, no desenvolvimento, né, de alguma obra de grande valor. Então nós vimos isso até na área de ciência. A Madame Curie e seu esposo, eles trabalhavam com o mesmo projeto. Provacionais. Casamentos provacionais é o reencontro de almas para que faça o reajuste necessário à evolução de ambos. Então, é por isso que nós vamos ver tantos lares reinando a desarmonia, o desentendimento, né? E às vezes terminando até em tragédia. São esses casamentos provacionais que podemos dizer que é o tipo mais comum do nosso planeta Terra. Então, se você tem um casamento provacional, você não é uma exceção. Você faz parte da maioria. Casamentos sacrificiais são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura que aceita um consórcio com outro menos adiantado
para ajudá-lo em seu progresso espiritual. Exemplo que encontramos aqui no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz reencontra, né, o esposo, já no plano espiritual, o Laerte, que possuía 2 amantes. Então ela aceita, olha o sacrifício, né, dessa mulher, a nobreza de alma, em ajudar aqueles espíritos ali em tanto desequilíbrio, em tanto desengano. Então ela vem como mãe. Acidentais são aqueles casamentos que não foram, de uma certa maneira, programados no mundo espiritual. São almas inferiorizadas por efeito de uma atração momentânea, obedecendo apenas à afeição física, sem raiz na afetividade sincera. É aquele ali que um encontrou o outro na esquina, né? E o famoso ficou junto e dali já engravidou e ali alguém fez com que montasse uma família. Então a gente vê que ali não tem a menor afinidade, não tem o menor objetivo. São almas que estavam encontrando aquilo que buscavam. Sensações do instinto. A gente não pode olhar, não. O que aquela pessoa estava buscando? Viver apenas as suas áreas sensitivas. Ela não estava buscando encontrar um parceiro, uma parceira, porque muitas vezes nem foi conversado nada. Houve ali que a gente faz, o pessoal fala, amor à primeira vista. Não, química ou sexo à primeira vista. Que tem, se não for bem preservado, as suas consequências naturais da vida. Então são, podemos dizer, esses casamentos acidentais por uma imaturidade ainda psicológica. Então, está aqui os 5, né? Afins, transcendentais, provacionais, sacrificiais e os acidentais. Todos nós passamos ou passaremos ainda por essa sequência de casamento até alcançarmos no futuro a condição de construirmos um lar terreno na base da afinidade superior. Então, às vezes a gente se pergunta, como é que é o nosso casamento? Às vezes ele começa de uma maneira e pode continuar de outra, não pode? Pode. Se nós tivermos com a ideia de crescimento, isso é muito importante. Agora, algum desses casamentos que a gente pode falar aqui, de sacrificiais, que vem com uma diferença evolutiva muito grande, vão dar muitos problemas, como esses casamentos, provas mesmo, necessidade, né, ainda de colocar os dois para trabalharem. Um deve ao outro, certamente, são débitos antigos. Mas olha só, algum desses casamentos que as pessoas chegam, começa a trazer uma questão que se chama lesão. Existe a lesão psicológica, os danos morais, os danos psicológicos, mas também os financeiros e também os danos físicos. Todos eles são, esses danos, o nome já diz, é dano, é danoso, são relacionamentos tóxicos, relações complicadas. Então a gente começa a pensar, se a lei divina, como Emmanuel nos fala aqui, né, manda que vivamos com o resultado dos nossos atos, das nossas ações, que hoje nos chegam lá de trás, a lei divina também nos ensina a necessidade de nos educarmos, de autoburilarmos. Então, isso faz parte da vida do espírito imortal. Eu sei que eu tenho que dar conta no passado, mas eu também sei que a lei divina manda a gente se reeducar, a se conter, a aprender. A gente quer evoluir. Então, muitas dessas situações aqui, com alguns companheiros, eles não conseguem. Então é lá aquele que a gente fala, né? Aquele
aquele homem que ainda acha que é uma cabeça infeliz ainda pensando que o outro é o seu saco de pancada. Às vezes na rua ele não faz, mas dentro de casa ele é o tirano. Ele é aquele que vai machucar alguém, até fisicamente. Então chegamos nesse ponto, a gente tem que parar para raciocinar. É necessário que a gente se encontre com o nosso passado, mas também que o nosso passado se reeduque. Não é assim? Então às vezes nós vamos realizar um atendimento fraterno, vamos conversar com alguém, no ônibus, no colégio, no local que for, e a pessoa diz que chegou o seu limite, que terminou o amor, né? Que ela quer acabar aquele casamento, terminou, às vezes, o respeito. Às vezes a pessoa fala isso. Nos cabe sempre oferecer à criatura uma reflexão. A gente oferece a ela, não tem solução, é dela. Mas uma reflexão. A gente pergunta assim: você entende que você já fez tudo que você poderia ter feito para não dissolver esse casamento, essa união? Você já fez tudo? Né? Então, nós sabemos que todos temos falha, tanto um quanto o outro. Mas também temos um desejo de acertar. Então a gente se pergunta. Então, antes de se separar, é preciso buscar o reajustamento. Então, antes de tomar uma decisão precipitada, no impulso da vaidade, porque alguém falou alguma coisa que não se gostou, também porque não pensou, é aquela situação de um que não pensa e o outro que também não está pensando e resolvem discutir. E ninguém quer abrir mão, né, da sua razão. Chega aquele momento ali. E é necessário que ambas as partes cedam em alguma situação. Sejam flexíveis em alguma situação a benefício dos dois. Já conversaram? Conseguem ceder? Conseguem experimentar por mais um tempo em nome? Às vezes é uma fase, às vezes é um momento, às vezes é uma perturbação espiritual mesmo. Então se pergunta, vocês já fizeram tudo que poderiam fazer para manter esse casamento? Tudo no sentido das suas possibilidades, de boa vontade. Porque às vezes a criatura já não está com uma boa vontade, pegou uma manhanha, né? Pegou ali um ranço que não consegue olhar para o outro. E aí? Então, eu entendo que é fulano e cicrano que vai conviver com o outro lá, quatro paredes. Não sou eu. É muito fácil quem está de fora, né, falar algumas coisas. Mas é aquela criatura que tem que encontrar essa solução. Agora, quando chega o momento de lesões, podem ser lesões irreparáveis, sim. Então é o momento do distanciamento. Ah, mas mas como é que eu vou ajudar se eu me comprometi espiritualmente? Ajuda de outro modo, ajuda de longe. Vocês já viram que às vezes a gente precisa ajudar à distância? Porque a proximidade é psicologicamente impossível de convivência. Não adianta. Naquele momento ainda não adianta se impor a presença física, que é um incômodo para o outro. Então tem momentos que a gente tem que aprender a ajudar de outra maneira. Ajudar à distância. A gente acha que nós é que somos, né? Nem sei o que a gente acha que é, para resolver a reencarnação do outro. Quando a nossa está de uma forma para a ponta da cabeça. Então não adianta aquela relação também, onde um sonha que o outro morra, desapareça. Isso está ajudando alguém? Não. Pode até piorar. Sair dali um crime.
Então é o momento necessário uma separação provisória ou definitiva, porque ninguém vai ficar como saco de pancada do outro, porque é uma aprovação. Não existe isso. Quando fala prova, é vencer essas dificuldades da personalidade, de vaidade, de egoísmo, de umas palavras um pouquinho mais duras. Mas ninguém está colocando aqui para se colocar na mão do outro, né? Como aquele que já vai pronto para o matador. Não, não é isso que se diz. Hoje em dia a legislação também se faz necessária para cercear comportamentos agressivos, tanto do marido quanto da mulher. Então a gente começa a ver. Até porque tem uma família, tem crianças envolvidas. Como é que vai ser o desenvolvimento emocional desses filhos? Em que só um dos elementos abre mão, só um dos elementos é o passivo, só um dos elementos fica ali com jeito de vítima. Por que é vítima? É porque estava procurando um algoz? É porque se encontraram? É porque aquela relação de uma certa maneira alimenta a ideia de que vai ser o grande divisor de águas. Então nós temos que parar muito para pensar qual o objetivo que tem ali. Estamos aprendendo, dificuldade tem, rotina existe, tem dia que não é tão bom, mas tem que ter o respeito. Mas o respeito é a base, é uma via de mão dupla. O outro também tem que querer. Então esse casamento obrigatório que ninguém podia sair da relação, isso é dos outros séculos. Hoje não. Mas não sair por qualquer motivo. Perceberam que a gente está aqui falando sobre isso? Não estamos falando nem aquele que fica apanhando, sofrendo na mão do outro, e nem aquele que sai por qualquer bobagem, abre mão da aliança que às vezes tem, vou para casa da mamãe, vou para casa de não sei quem, como uma criança boba. É isso que nós estamos querendo dizer. A prova está ali, para conviver. E que com o passar do tempo, muito desses processos competitivos com o companheiro e com a companheira, que é normal. Por que é normal? Porque as personalidades buscam se impor. Em qualquer relacionamento, sua personalidade vai aparecer, no outro vai aparecer. Um dia um vai cantar mais, outro dia o outro canta mais. Não é assim? Eu me lembro sempre nessas situações do professor José Jorge, que fazia palestra no Leon Denis, que assim eu ficava apaixonada pelas palestras dele. E ele falava sempre assim, que no casamento, né, ele falava no casamento dele, um tem que ser o tijolo e o outro tem que ser o cimento. O tijolo é duro, o cimentinho é mole, então tem que botar o tijolo, o cimento, outro tijolo, porque se for tudo tijolo a casa cai, se for só cimento não tem casa. E eu achava assim, a forma dele falar sobre isso, óbvia, né? Bonita. Tem um dia que um vai estar o tijolo, outro vai estar mais molinho, tem outro dia que o outro tem que entender que ele acordou mais tijolinho ali, está mais duro. Sai de perto, deixa ele se soltar com outras pessoas, porque isso vai desenvolvendo também uma coisa chamada inteligência emocional, inteligência interpessoal. Nós temos que aprender a nos relacionarmos com esses momentos de dificuldade. Vai bater de frente? Quando você bota lá na ponta da balança, vale a pena? Tem tanta coisa boa. Vai levar na ponta de faca? Você vai amadurecendo, você vai falando, quer saber, isso não vale a pena. Né? A pessoa quando é mais nova, fala assim, eu quero saber porque eu quero, se souber eu vou precisar tomar uma atitude. Ele vai chegando uma hora que não quer mais tomar atitude nenhuma, já vai compreendendo mais, e a competição termina dessas personalidades pelo burilamento desse cadinho e aprende-se a ser o quê? Companheiros. Se unem cada vez mais. A tendência desses casamentos que passam
e vencem essas dificuldades iniciais, serem, ao final da vida, maravilhosos companheiros. Os amigos vão naturalmente saindo desse espectro social pela própria vida, por doenças, por afastamento, por morte. A família vai diminuindo. Se tem filhos, os filhos vão saindo de casa. E eles ali percebem que é um com o outro para se ajudarem. Então essa relação precisa ser boa. Essa relação precisa ser prazerosa. Ah, mas a relação vai ser prazerosa mesmo em determinada idade? Sim. Prazer de estar com o outro. O orgulho de fazer parte da vida daquele outro. O orgulho de dizer, né? Quando a gente pensa, o orgulho de saber que eu estou com uma pessoa honesta, educada, que me respeita, enfim. Olha quantas coisas para a gente ter um bom orgulho nesse sentido. Não mais aquele orgulho bobo dos dias iniciais da juventude. São outras questões que passamos, podemos substituir a palavra orgulho, por valorizarmos mais. Vamos valorizar outros quesitos. Então, vamos perguntar sempre, já fez tudo o que você podia fazer? Tem certeza? Você tem certeza? Conversa com o outro, vê se o outro também concorda com essa ideia, vê se ele tem alguma outra solução. Olha a importância do diálogo. O outro tem uma proposta diferente. E aí o casal decide. Mas nós falamos sempre, né? Enquanto tivermos Jesus em nossa casa, nos momentos de união, essas situações são vencidas de uma forma melhor. Porque estaremos numa vibração em que busca soluções melhores, soluções cristãs, em que buscamos vencer a nós mesmos primeiramente. Antes de colocarmos o dedo para falar da dificuldade do outro, começamos a buscar em nós o que nós estamos atrapalhando naquela relação e nos propomos a mudar. Dizemos para o outro, olha, eu vou me esforçar para modificar isso que você acabou de me dizer que te incomoda. Eu vou mudar. E com amor, né? Tudo é possível. Tudo é muito bem-vindo. Que Deus, assim, abençoe a todos, abençoe os relacionamentos, os envolva na vibração de muita união, de muito companheirismo, de muita cumplicidade, como almas acima de tudo. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.